Hoje, vamos fazer uma análise atualizada do fundo imobiliário LVBI11, um dos destaques do segmento logístico, conhecido por seus ativos de boa qualidade. Nesta análise, vamos explorar os principais pontos do relatório gerencial de junho, entender os movimentos estratégicos do fundo e avaliar como ele tem se comportado diante do cenário atual. Vale destacar que o conteúdo é meramente informativo e não se trata de recomendação de investimentos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. Entrando no relatório, temos que no panorama de junho de 2025, o IFIX manteve a trajetória positiva dos meses anteriores, encerrando o período aos 3.476 pontos, com alta de 0,6% em relação a maio. Dentro das diferentes classes de fundos, os fundos imobiliários de tijolo registraram variação de mais 0,6%, enquanto os de papel avançaram mais 0,9%. Apesar da valorização, o mês foi marcado por forte volatilidade, com comportamentos distintos entre as duas quinzenas. Essa instabilidade refletiu uma combinação de fatores como incertezas fiscais, política monetária restritiva e uma dinâmica inflacionária ainda desafiadora. Na primeira metade do mês, o mercado reagiu negativamente à abertura da curva de juros, influenciada por fatores externos, como a atividade econômica nos Estados Unidos e o agravamento do conflito entre Irã e Israel, e principalmente, pela apresentação da medida provisória número 1303 de 2025. Essa MP propôs a tributação de 5% sobre os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários, além de mudanças significativas para produtos de renda fixa a partir de 2026. A reação inicial foi de cautela, com precificação de riscos ainda incertos. Já na segunda quinzena, houve recuperação. A decisão do Copom de elevar a taxa Selic para 15% ao ano, com sinalização de manutenção por um período prolongado, reforçou expectativas de menor inflação futura e contribuiu para a queda dos juros futuros. Para os fundos imobiliários, especialmente os de recebíveis, essa medida foi positiva, mantendo a atratividade dos rendimentos. Além disso, o Congresso derrubou o veto presidencial que ameaçava a isenção de receitas de aluguéis dos fundos imobiliários, afastando temores adicionais. Embora o mercado já precificasse essa possibilidade, a sanção ainda dependia do presidente do Senado. O Congresso também rejeitou o aumento do IOF proposto pelo governo, com uma votação expressiva, 383 votos contra o aumento versus 98 a favor, surpreendendo o mercado e indicando possíveis dificuldades do governo em aprovar futuras medidas tributárias sobre fundos imobiliários e produtos incentivados. Dessa forma, junho foi um mês de testes para o mercado, que demonstrou resiliência diante das adversidades. O cenário permanece favorável para fundos de recebíveis com risco de crédito bem controlado e boa diversificação, enquanto os fundos de tijolo seguem pressionados pela taxa de juros de curto prazo, mas com potencial de valorização no fechamento da curva de juros. Em comentários do gestor, o relatório de junho informa que o fundo está avançando na padronização da comunicação entre os seus veículos. Esse movimento é considerado essencial para reforçar a transparência e a consistência das informações compartilhadas com os cotistas. Embora o processo exija ajustes, o relatório destaca que quase metade dos relatórios mensais foi entregue dentro da meta da primeira quinzena, sinalizando progresso e foco na melhoria contínua. A gestão reforça que o diálogo com os investidores tem sido um dos pilares dessa transformação. As sugestões, críticas e elogios recebidos continuam servindo como guia para as melhorias em curso. Já no mês seguinte, será atendida uma das principais demandas dos cotistas, a inclusão de planilhas com fundamentos detalhados dos principais fundos da casa, além de uma abertura mais clara da demonstração de resultados, disponível no site oficial. O objetivo é fortalecer ainda mais a profundidade e a transparência das comunicações com os investidores. No mês de junho, o fundo apresentou receita total por cota próxima de 87 centavos, com resultado líquido de aproximadamente 73 centavos por cota, sem impactos não recorrentes. Para manter a linearidade dos rendimentos, foi anunciado o pagamento de cerca de 75 centavos por cota, utilizando parte do lucro acumulado, em linha com os meses anteriores. O pagamento foi realizado no início de julho. Sobre os indicadores financeiros, o fundo fechou com um patrimônio líquido de R$ 1.896.200.000, o que resulta em uma cota patrimonial de R$ 117,64. Já o valor de mercado está em R$ 1.657.800.000, com a cota sendo negociada a R$ 102,85. A relação entre o preço de mercado e o valor patrimonial, PVP, é de 0,87 vezes, indicando que as cotas estão sendo negociadas com desconto de 13% em relação ao valor patrimonial. O volume médio diário de negociações, ADTV, é de R$ 2.500.000. O dividend yield anualizado com base no preço de mercado é de 8,8% ao ano, enquanto o dividend yield sobre o valor patrimonial é de 7,7% ao ano. Esses indicadores apontam para uma boa geração de rendimentos frente ao preço praticado no mercado, embora o desconto em relação ao valor patrimonial sugira que os investidores estão precificando algum tipo de risco ou desconfiança em relação à valorização dos ativos do fundo. Não houve movimentações de locatários na competência de maio, mantendo a vacância física em pouco mais de 10% e a financeira em cerca de 8%. No entanto, junho trouxe atualizações relevantes. A gestão do fundo comunicou que os módulos vagos no ativo Mauá foram totalmente locados pela empresa Interbrands Foods, o que resultará em vacância zero no imóvel a partir da competência de julho.
Foram firmadas 4 novas locações com início previsto para o mês de junho. Princípia, 1.761 metros quadrados de ABL, e DT Comércio, 1.664 metros quadrados, no ativo Itapevi. Vitra, 2.421 metros quadrados, no ativo Extrema. E a ampliação da operação do Atacarejo, 2.416 metros quadrados, no ativo Aratu. No ativo Extrema, está prevista a saída da Nestlé, que não renovará o contrato com vencimento em agosto, além da devolução de um módulo pela Solística, prevista para outubro. Com essas movimentações, a vacância física projetada será de 6,4% a partir da competência de outubro. As negociações para a ocupação dos espaços que ficarão vagos em Extrema já estão em andamento. Em Cajamar, a gestão está em fase final de negociação com uma empresa internacional, com assinatura contratual prevista nas próximas semanas. Após essa locação, restará apenas um módulo disponível, também em tratativas comerciais. A administração do fundo segue com uma postura ativa nas negociações e mantém uma perspectiva positiva para atingir vacância zero no próximo trimestre, reafirmando o compromisso com a performance e a geração de valor do portfólio. Durante o mês, foram realizados reajustes em mais de 60 mil metros quadrados de área bruta locável do portfólio. Sobre os indicadores imobiliários, o portfólio imobiliário do fundo é composto por 10 ativos, atualmente ocupados por 32 locatários. A área bruta locável, ABL, totaliza 519.483 metros quadrados. O prazo médio dos contratos de locação, vale, é de 4,2 anos, o que confere certa estabilidade contratual ao fundo no médio prazo. A vacância física está em 10,7%, indicando a proporção de espaço desocupado, enquanto a vacância financeira, que mede o impacto financeiro da desocupação, é de 8%. Esses níveis de vacância são moderados e exigem acompanhamento, mas ainda não comprometem significativamente a geração de receita. O preço médio do portfólio no mercado é de R$ 2.527 por metro quadrado, enquanto o aluguel médio praticado está em R$ 28,36 por metro quadrado. Esses dados permitem avaliar a relação entre valor patrimonial e capacidade de geração de renda do fundo, além de servir como base para comparações com o mercado imobiliário. Sobre a alavancagem, o fundo possui apenas uma dívida referente ao ativo Aratu, representando uma fração pequena do patrimônio líquido, 0,6%, uma taxa considerada saudável para manutenção no longo prazo. A inadimplência acumulada é de aproximadamente 17 centavos por cota, envolvendo 3 locatários. O destaque é para Sequoia, localizada em Extrema, com cerca de 4 centavos por cota em aberto, atualmente em processo de recuperação extrajudicial. Sobre a reavaliação dos ativos, o relatório informa que com o encerramento do exercício fiscal, os ativos imobiliários diretamente detidos pelo fundo foram reavaliados a valor de mercado, com base no critério de valor justo. A avaliação foi conduzida em junho de 2025 pela Binswanger Brasil, a mesma consultoria responsável pelo processo no ano anterior. Essa reavaliação não abrangeu os ativos mantidos indiretamente por meio de cotas de fundos imobiliários, os quais não passaram por nova valoração. O resultado da avaliação indicou uma desvalorização de 6,85% em relação aos valores contábeis de maio, o que resultou em uma redução de 5,72% no patrimônio líquido do fundo em 30 de junho de 2025. A metodologia utilizada foi o fluxo de caixa descontado, que projeta receitas e despesas para cada imóvel ao longo de 10 anos, considerando, no último ano, a venda do ativo com base em uma taxa de capitalização. Esse fluxo é trazido a valor presente por meio de uma taxa de desconto definida para o período. As projeções levam em conta os contratos vigentes, datas críticas, valores de locação praticados no mercado, expectativas de crescimento ou retração de receitas, probabilidades de renovação ou vacância e necessidade de investimentos, entre outros fatores. O principal fator que impactou negativamente os valores avaliados foi o ambiente macroeconômico, que elevou as taxas de capitalização e desconto em aproximadamente 75 pontos base. As receitas de locação, em sua maioria, acompanharam a inflação, com algumas variações pontuais. A seguir, são apresentados os ativos avaliados, organizados conforme a variação registrada. Em Mauá, a queda mais expressiva, de 25,5%, decorreu de 3 fatores principais. 1. Vacância integral do imóvel, com impactos no fluxo de caixa considerando custos de vacância, tempo de absorção e carência. 2. Elevação acima da média nas taxas de desconto e capitalização em função da desocupação. E 3. Redução no aluguel esperado para uma nova locação. Em Pirituba, a desvalorização de 8,6% foi motivada pela reprecificação do valor de aluguel na revisional, ajustando-o aos patamares praticados no mercado. No caso de Betim, a queda de 6,4% está associada à avaliação do laudista, que embora tenha reconhecido que o aluguel está compatível com a qualidade do ativo, atribuiu um valor inferior ao estipulado em contrato, considerando o comparativo com outros imóveis da região. Para Aratu, menos 6,7%, Itapevi, menos 6,3%, e Cajamar, menos 5,3%, o recuo refletiu principalmente o impacto da vacância na data da avaliação, somado a fatores macroeconômicos que influenciaram negativamente as taxas de desconto e de capitalização. Nas demais localidades, Extrema, menos 5%, Araucária, menos 4,5%,
e Jandira, menos 2%. Embora a queda tenha sido menos acentuada, observa-se igualmente a influência de condições de mercado e ajustes de precificação. O fundo apresenta uma performance sólida desde seu início, com rentabilidade acumulada próxima de 85%, superando significativamente os principais benchmarks do mercado, como o IFIX e o CDI bruto. Essa consistência, aliada à média de retorno anual de 9,9%, reforça a atratividade do fundo para investidores que buscam valorização no longo prazo. No que se refere à distribuição de proventos por cota, a média dos últimos 12 meses foi de 82 centavos. Entretanto, nos últimos 4 meses, o fundo manteve o pagamento no patamar de 75 centavos por cota. Os valores mais elevados observados anteriormente decorreram da utilização de receitas acumuladas, que permitiram a formação de caixa e a posterior distribuição ao longo do período. Em relação ao dividend yield, o relatório ressalta que, considerando os dividendos anualizados, o percentual sobre a cota patrimonial é de 7,7%, enquanto sobre a cota de mercado atinge 8,8%. Sobre a demonstração dos resultados, em junho de 2025, o fundo apresentou uma receita de locação de R$ 13.378.020, o que representa 83 centavos por cota, refletindo a principal fonte de receita do período. As receitas mobiliárias somaram R$ 643.093, equivalentes a 4 centavos por cota, contribuindo de forma complementar ao resultado. Não foram registradas receitas extraordinárias no mês. Com isso, a receita total atingiu R$ 14.021.113, resultando em 87 centavos por cota. Do lado das despesas, as imobiliárias totalizaram R$ 386.513, ou 2 centavos por cota, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 1.943.146, equivalentes a 12 centavos por cota. Não houve despesas financeiras registradas no período. O total de despesas somou R$ 2.329.660, impactando negativamente em 14 centavos por cota. O resultado distribuível do fundo foi de R$ 11.691.453, correspondente a 73 centavos por cota. No entanto, o valor efetivamente distribuído superou esse montante, alcançando R$ 12.088.924, ou 75 centavos por cota. Essa diferença indica que parte dos rendimentos distribuídos, equivalente a 2 centavos, vieram de reservas acumuladas de períodos anteriores. No que se refere ao resultado do fundo, 87 centavos foram provenientes de receitas, não havendo receitas recorrentes no mês. As despesas totalizaram 14 centavos, igualmente sem a ocorrência de despesas recorrentes. Houve disponibilidade de 2 centavos de lucro para complementar o montante, resultando em 75 centavos como valor final destinado à distribuição aos cotistas. Em relação à movimentação da reserva acumulada, o fundo apresenta um saldo de 26 centavos mantidos em caixa. Em relação à composição da carteira, o mês de junho encerrou com aproximadamente 96% dos ativos alocados em imóveis, considerando que o fundo detém o ativo São Bernardo do Campo por meio de um fundo imobiliário. Além disso, 2% estão aplicados em LCI e 2% mantidos em caixa. O fundo possui apenas a dívida relacionada ao ativo Aratu, cujo saldo devedor, na data de referência, é de R$ 12 milhões, equivalente a 0,6% do patrimônio líquido, com vencimento em maio de 2032, a uma taxa de IPCA mais 1,4% ao ano. Ressalta-se que, por a dívida estar vinculada à SPE, o pagamento da participação do fundo referente a juros e amortização é realizado por meio de aportes mensais no veículo. A composição do patrimônio líquido do fundo, que totaliza R$ 1.896.200.000, é formada principalmente por imóveis, no montante de R$ 1.551.100.000. Além disso, há R$ 286.100.000 alocados em um fundo imobiliário, R$ 44.800.000 em LCI e R$ 21 milhões em renda fixa. No sentido oposto, foram registrados ajustes negativos de R$ 5.800.000 em outros, e R$ 900.000 relativos a aquisições. No que se refere às parcelas a pagar, o fundo apresenta uma obrigação de longo prazo relacionada ao ativo Aratu, no valor de R$ 11.800.000. Trata-se de um instrumento de dívida no nível da SPE que detém o imóvel, sendo que os juros são pagos por meio da integralização de capital realizada na própria SPE. A distribuição da carteira de ativos imobiliários demonstra que Extrema representa aproximadamente 22,5% do valor patrimonial e 24,6% da receita contratada. Em seguida, São Bernardo do Campo participa com 15,6% do valor patrimonial e 15,2% da receita. Aratu responde por 11,9% do valor patrimonial e 12% da receita, enquanto Jandira corresponde a 10,4% e 11,1%, respectivamente. Betim detém 9,9% do valor patrimonial e 10,5% da receita. Araucária apresenta 8,4% e 9,4%, Cajamar, 6,8% e 6,7%, Itapevi, 5,4% e 5,1%, Mauá, 5,2%. E não possui receita contratada no momento, e Pirituba, tem 3,9% e 5,4%. O portfólio é composto por 10 ativos distribuídos em 4 estados, totalizando mais de 519 mil metros quadrados de área bruta locável, ABL. A alocação por classe demonstra que 95% dos ativos pertencem à classe A, enquanto 5% estão na classe B.
No que se refere à alocação por segmento de locatários, o portfólio apresenta maior concentração no e-commerce, com 27%. Em seguida, destacam-se logística, 17%, automobilística, 15%, bebidas, 11%, varejo, 10%, bens de capital, 5%, RMG, 4% e outros, 11%. Quanto à alocação por inquilino, observa-se maior participação de outros locatários, com 31% do portfólio. Entre os principais inquilinos, destacam-se Scania, 15%, DHL, 11%, Ambev, 11%, Amazon, 10%, Magazine Luiza, 9%, Americanas, 6% e Alfa Laval, 5%. No que se refere à natureza dos contratos, 65% são do tipo típico, enquanto 35% são atípicos. Quanto à alocação por indexador, observa-se que 64% dos contratos estão atrelados ao IPCA e 36% ao IGPM. No que se refere ao mês de reajuste dos contratos, a maior concentração ocorre em janeiro, com 39%. Em seguida, destacam-se julho, 18%, fevereiro, 12% e junho, 11%. Os demais meses apresentam participações menores, variando entre 1% e 5%. Quanto à concentração das revisionais, 12% das revisionais ocorreram em 2023, seguidos por 20% em 2024. Para 2025, estão previstas 8% das revisionais, enquanto em 2026 e 2027 a concentração é de 11% em cada ano. Não há revisionais previstas para 2028. Por fim, 37% estão programadas para ocorrer de 2029 por diante. No tocante ao vencimento dos contratos, 6% expiram em 2025, seguidos por mais 6% em 2026. Em 2027, 34% dos contratos chegam ao fim, enquanto 3% vencem em 2028. A maior parte, 51%, tem vencimento previsto para 2029 e em diante. Por fim, a análise do histórico de vacância demonstra que a vacância física manteve-se estável em 10,7% entre fevereiro e maio de 2025, enquanto a vacância financeira permaneceu em 8% entre março e maio. Observa-se, contudo, que até dezembro de 2024 os índices eram significativamente menores, com destaque para 4,2% de vacância financeira e 0,3% de vacância física naquele mês. O portfólio apresentado é composto por 10 ativos logísticos, distribuídos em diferentes regiões e classificados majoritariamente como padrão A, com exceção de Itapevi, classificado como B. Juntos, somam mais de 519 mil metros quadrados de área bruta locável, ABL, com vacância física média de 10,7% e um prazo médio ponderado dos contratos, vale, de 4,2 anos. Entre os destaques, Extrema se sobressai como principal ativo, concentrando 22,5% do valor patrimonial dos imóveis e detendo a maior ABL do fundo, com 122.460 metros quadrados, totalmente ocupados. Na sequência, São Bernardo do Campo representa 15,6% do valor patrimonial e se destaca pelo maior vale da carteira, com 10,5 anos. Aratu também merece atenção, com 11,9% do valor patrimonial e uma vacância reduzida de 3,4%. Já Cajamar e Mauá apresentam os maiores desafios, com vacâncias de 56,3% e 100%, respectivamente. Os demais ativos, como Jandira, Betim, Araucária, Itapevi e Pirituba, possuem participações variadas e contribuem para a diversificação do portfólio, com ocupações e prazos contratuais distintos. Se quiser conferir os dados detalhados de cada ativo, basta pausar o vídeo neste quadro. Sobre o comercial e as movimentações, o relatório detalha um gráfico que apresenta as movimentações esperadas na carteira de locatários do fundo, demonstrando a evolução mensal da vacância física e dos metros quadrados vagos por ativo, entre abril e setembro de 2025. A vacância inicia o período em 10,7%, com 55.749 metros quadrados vagos, e se mantém nesse patamar até maio. A partir de junho, há uma melhora no cenário, com queda da vacância para 9,6%, reflexo da entrada de novos inquilinos, como DT Comércio e Princípia, em Itapevi, Atacarejo, em Aratu, e Vitra, em Extrema. Em julho, ocorre uma redução ainda mais significativa, com a vacância atingindo 3,9%, após a ocupação do ativo de Mauá pela Interbran Foods. Contudo, em agosto, com a saída da Nestlé do ativo de Extrema, a vacância volta a subir para 5,2%, mantendo esse mesmo nível em setembro. Além disso, há a sinalização de que a Solística devolverá um módulo em Extrema no mês de outubro, o que elevará a vacância física para 6,4%. O gráfico oferece uma visão clara da dinâmica de ocupação dos imóveis do fundo, destacando tanto as novas locações quanto as devoluções previstas. Para visualizar os dados com mais detalhes, basta pausar o vídeo no momento da exibição deste quadro. O relatório apresenta informações sobre o upside de receita imobiliária por cota e o funil de locação em metros quadrados. No que se refere ao upside de receita imobiliária por cota, a receita de locação, recorrente, é de 0,81. A vacância é de 0,7.
A carência e desconto correspondem a 0,3. Já a receita potencial é de 0,91. Quanto ao funil de locação, a área em negociação comercial é de 9.000 metros quadrados. A área em minutagem é de 9.555 metros quadrados. Por fim, a área alocada totaliza 33.919 metros quadrados. A dinâmica comercial do fundo permanece bastante ativa, com a projeção de uma potencial vacância zero nos próximos meses. Em Mauá, apesar da desistência da empresa que estava em contrato, a equipe avançou rapidamente com uma nova negociação e concluiu a locação da totalidade do imóvel, zerando sua vacância. Em Extrema, que possui vacância zero atualmente, mas com espaços em fase de desocupação, o ativo tem se mostrado bastante resiliente e líquido. Os espaços já atraem interessados antes mesmo das devoluções. Assim que a equipe informa ao mercado sobre as futuras desocupações, começam a receber propostas. Dessa forma, tais vacâncias não preocupam em um primeiro momento. O mesmo cenário otimista é observado em Cajamar, onde a expectativa é de ocupação total do ativo até o fim do ano, alinhado com o término da RMG oriunda da aquisição. O fundo teve uma média de aproximadamente 2,5 milhões de ADTV, volume médio diário de negociação, no mês de junho. Além disso, o giro do fundo é de cerca de 3,1%. O fundo imobiliário enfrenta um cenário desafiador, com uma significativa redução em seu número de cotistas nos últimos meses. Atualmente, o fundo conta com pouco mais de 130.800 investidores, uma queda expressiva em comparação aos 136 mil cotistas registrados em outubro de 2024. Esse movimento de saída de investidores não é um caso isolado, mas sim um reflexo do cenário macroeconômico que afetou diversos fundos imobiliários. A partir de outubro de 2024, as expectativas de aumento nas taxas de juros começaram a se concretizar, levando muitos investidores a migrarem de ativos de renda variável, como os fundos imobiliários, para a segurança da renda fixa com taxas mais atrativas. No momento da gravação deste vídeo, o fundo LVBI11 está sendo negociado a R$ 101,40 por cota, apresentando um bom dividend yield de 9,53%. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma desvalorização de aproximadamente 0,59%. Atualmente, seu PVP é de 0,86, indicando que o fundo está sendo negociado com um desconto de cerca de 14% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de 3 milhões. Como podemos observar nesta análise, o fundo apresenta sinais de recuperação nos ativos atualmente vagos, com a reocupação progressiva dos imóveis localizados em Mauá e Cajamar, o que contribui para a redução da vacância física geral de 10,7% para menos de 3%. A devolução do módulo em Extrema, notificada pela Solística, provoca um impacto momentâneo no portfólio, elevando a vacância física para 6,4%, porém sem consequências significativas no desempenho global do fundo. O prazo médio ponderado dos contratos permanece por volta de 4 anos, sinalizando estabilidade na carteira de locatários, embora sem avanços relevantes nesse indicador. Por fim, investidores, compartilhem nos comentários o que vocês pensam sobre o fundo imobiliário LVBI11. Na visão de vocês, o cenário atual indica uma boa oportunidade ou é a hora de ter cautela? Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.